Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 6 minutos, 12:06, uma boa tarde, um excelente almoço para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Quarta-feira, 23 de abril de 2025, a partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa no nosso telefone, é claro, traz a sua denúncia aí, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 77-3444-1043 e acompanhar ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito e do Luciano Santos também. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Uma ótima quarta-feira a todo mundo. Estamos aqui ao vivo, hein, para informar a todos. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens, temperatura mínima em 19, máxima em 28 graus. Tem possibilidade de chuvas rápidas, volume aguardado 0,2 milímetro. Informações do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você. Hoje não tem como te perguntar como é que tá o tempo em Brumado, porque hoje você tá em Livramento de Nossa Senhora. Rapaz, ontem e hoje estou aqui presencialmente, né, nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste. Mas você me falou que choveu ontem, não? Mas eu recebi, né, informações que ontem em Brumado, por volta das 17 horas, né, deu uma pequena precipitação lá de chuva, né? Não foi muito, mas deu para apagar um pouco a poeira lá na cidade. Pois é, até o final de abril ainda há possibilidade ainda de chuvas aí rápidas, né? Não grande intensidade, mas pode haver chuvas aí a qualquer momento em toda a região e o tempo realmente está mostrando, né? Ontem também estava, mas aqui na nossa região acho que não tem informação de chuva, eu acho que em lugar nenhum, né? Infelizmente, vamos aguardar para ver. 12 horas e 8 minutos, 12 e 8, olha, a gente vai falar o seguinte, eu vou trazer a primeira pauta aqui, você vai trazer a pauta que você vai trazer, vai falar sobre aquele problema que você trouxe ontem, diz respeito à questão da ponte lá em Brumado, né? A gente vai estar trazendo já aí. Bom, deixa eu falar aqui o seguinte, gente, ó. Motocicleta com restrição de furto é apreendida aí em Belo Campo. Durante patrulhamento aí de rotina na manhã de terça-feira 22, policiais da 80ª Companhia de Polícia Militar identificaram uma motocicleta em situação irregular na Avenida Domingos Dias, no município de Belo Campo. O veículo estava estacionado quando chamou a atenção da guarnição. Após a verificação da placa, os policiais constataram que os dados não correspondiam ao número do chassi da motocicleta. Foi então realizada uma consulta mais aprofundada que revelou aí a existência de registro de furto e roubo vinculado ao número do chassi. Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia local, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Agora 12:09, 12 horas e 9 minutos. Nós vamos falar agora de um assunto muito detalhado, Luiz, e importante, né, para a população brumadense, porque nós temos uma ponte ali na cidade, né, que liga o centro da cidade ao bairro São Félix e ela também é a mais conhecida de Brumado, isso, né? É a primeira ponte, né, que foi todos passam para poder ir para a Conquista, que dá acesso à BA 262, né, passando aqui saindo da 148. A 148, dando acesso à Vitória da Conquista. É uma ponte que ela foi construída aí em meados de 1943 e 44, né? E de lá para cá só passou por algumas, vamos falar aquele chamado mel de coruja, né? A maioria aí foi mel de coruja, não né? recebeu nenhum reparo de fato. No máximo aí a camada asfáltica, que ela na época, acho que ainda faz parte, né, da ligação com a da BA 148 com a BR 030, né? Então, toda vez que tem reforma na 030, o pessoal ainda faz reforma nessa via, porque ela faz a ligação entre a BR 030 e a 148. Mas vamos lá, a matéria. Construída entre 1943 e 44, a ponte sobre o Rio do Antônio, em Brumado, no sudoeste da Bahia, completa 81 anos este ano. Além de sua importância histórica,
A ponte é um dos principais acessos entre o bairro São Félix e o centro da cidade, conectando a Avenida Coronel Santos à rodovia BA 262. No entanto, a estrutura quase centenária tem despertado aí preocupação entre os moradores e exige uma atenção urgente do poder público. Apesar de já ter passado aí por algumas reformas ao longo das décadas, né? Nos últimos 20 anos, a ponte vem apresentando aí sérios sinais de desgaste, especialmente nas laterais, onde existem aí passagens alternativas para pedestres. Parte do guarda-reio, né, foi destruído aí após acidentes envolvendo veículos, o que aumentou ainda mais a insegurança para quem precisa atravessar no local diariamente. Abre aspas. É um descaso total. Todo mundo passa por aqui todo dia. Crianças, idosos, trabalhadores. E o que vemos? Buracos, ferragens expostas e uma estrutura que dá medo de atravessar, diz Maria das Graças, né, que é moradora do bairro São Félix há mais de 15 anos. A situação ganha ainda mais relevância, né? Como a gente trouxe aqui, ganha mais ainda relevância após o recente colapso de uma ponte, né? Que ocorreu na BR-226, né? Na divisa entre Tocantins e Maranhão, que deixou o país em alerta quanto à manutenção de infraestruturas rodoviárias, né? Um levantamento nacional apontou que 727 pontes do Brasil se encontram em estado de crítico ou ruim, a exemplo da que caiu em dezembro de 2024. Diante desse cenário, moradores cobram das autoridades uma avaliação técnica detalhada e a realização de obras emergenciais para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Abre aspas. É uma ponte antiga, com valor histórico, mas precisamos que ela esteja segura. Não podemos esperar uma tragédia para que algo seja feito. Fecha aspas, afirmou aí o mototaxista Fábio Meira. A Prefeitura de Brumado ainda não se manifestou oficialmente sobre a atual condição da ponte. E assim, Luiz, para quem frequenta, né, e passa por aquela ponte o tempo todo, né? Eu mesmo passo por ali sempre, quase todos os dias. Você percebe, né, o desgaste deste tipo de material, que é um material antigo, né? É uma construção antiga, e essa ponte, ela é essencial, né? Uma das principais ligações, como a gente falou aqui, da BA 148 com a BA 262, são diversas carretas, e as carretas do passado, né? Os caminhões eram menores. Hoje não. Hoje nós temos bitrens com até 30 metros de comprimento. Exatamente. Com não sei quantas mil toneladas, né? Então, assim, é preocupante essa situação. E outro detalhe importante salientar, às vezes as pessoas comentam, mas os materiais que faziam as casas antigamente eram resistentes. Eu concordo, por exemplo, os adobões, né, e tal, aquelas coisas, eles eram bem resistentes, até mesmo melhor do que muitos blocos de hoje em dia. Mas se você for olhar a estrutura da construção, o cimento, as coisas, não era a mesma coisa, não era a mesma coisa que é hoje. E além disso, com o tempo, tudo vai se deteriorando. Claro. Né? Precisa da manutenção, seja ponte, seja rodovia, seja qualquer outra situação, visto, acho que a matéria citou muito bem aqui, aquela ponte que acabou desabando lá, né? Portanto, aí, não lembro agora se foi no Piauí ou foi no Ceará, enfim. Tocantins, né? Tocantins, a ligação, né? Do Maranhão com Tocantins. Exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente de ter um cuidado especial aí. Agora, vamos combinar que acho que essa altura do campeonato, né? Nosso amigo lá já deve estar buscando lá, procurando o CEINFRA para poder conversar disso aí, né? Porque tem sempre alguém preocupado, né, no município, que vai atrás, que conversa com a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, para poder falar, olha, isso aqui não tá legal, não tá bom, procura o DENIT, enfim, os departamentos aí de trânsito responsáveis para poder orientar isso aí. Fala quem é nosso amigo. Sim, não, inclusive ele gravou até vídeo, né? Já gravou? Já, o nosso doutor Guilherme, ele esteve lá, numa época, ele gravou um vídeo mostrando aí a situação daquela ponte, inclusive ele pediu, no próprio vídeo que ele gravou para a rede social, ele pediu até que essa ponte se tornasse um modelo de referência de livramento, né? Nós temos aqui uma ponte de livramento que ela tem hoje, né, acesso do pedestre separado da via onde os carros passam, né? Correto, mais segurança, né? Isso. Que cabe aí realmente, né, agora, através aí da intervenção, dos pedidos aí da população e também aí dessas pessoas, que o Departamento de Trânsito da Bahia, né, o CEINFRA também, a Secretaria de Infraestrutura, possa atender aí, realmente fazer a devida reforma. A gente vai seguir falando de Brumado. Eu vou te falar um negócio, então aí Brumado, quando começa com concurso, vai longe, né? Brumado vai longe, quando começa a aparecer coisa, menino, olha, cuidadores de creche denunciam sobrecarga e adoecimento em carta aberta. Isso é lá em Brumado, viu, gente? Cuidadores de creche aí da cidade de Brumado divulgaram aí uma carta aberta denunciando aí a grave situação enfrentada pela categoria. No documento, os profissionais expõem uma rotina marcada por sobrecarga de trabalho, falta de estrutura nas unidades aí e adoecimento, né, também aí físico e emocional.
Segundo o relato, muitos cuidadores estão enfrentando quadros de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde relacionados aí ao estresse excessivo. Mesmo diante desse cenário, continuam atuando em salas superlotadas e sem aí o suporte necessário. Não buscamos aplausos, mas sim condições dignas de trabalho, respeito e valorização salarial, afirmam os trabalhadores na carta. A categoria também cobra mais reconhecimento por parte da gestão municipal e melhorias urgentes nas condições de trabalho nas creches da cidade. A frase que mais marcou o texto e que vem sendo compartilhada nas redes sociais resume o sentimento dos profissionais. A educação adoeceu e com ela os educadores. Até o momento, a Prefeitura de Brumado não se pronunciou oficialmente aí sobre as denúncias. Lamentável um negócio desse aí, né? Agora, que frase forte é essa, né? Que você trouxe aí na matéria, né? A frase é o seguinte: a educação adoeceu e com ela os educadores, né? E na carta também tem outros trechos aí que eles colocam assim: estamos doentes da alma, do corpo e do coração, cansados de ser ignorados, exaustos de ouvir que cuidador tem a obrigação como desculpa para a falta de estrutura e respeito e a valorização. Inclusive, Luiz, é bom ressaltar, e aos nossos ouvintes do Portal Sudoeste Notícias, nós temos uma audiência muito grande ali na região de Brumado, na cidade de Brumado, e muita gente, tenho certeza que estão nos ouvindo agora e vai compartilhar isso também. O Sindicemb, né, que é o sindicato que representa os servidores públicos, e isso, até hoje não foi ouvido, né? Até hoje não foi ouvido. E inclusive eu conversando com o Gerry Adriano, né, que é o presidente do Sindicemb, ele até falou comigo: Luciano, depois eu quero ter um espaço na Rádio Portal Sudoeste, porque, cara, eu já fui tão ignorado, né? O sindicato já foi tão ignorado que eu agora não vou mais, né, pedir ao município uma conversa, um bate-papo, né, um diálogo, não. Eu agora, infelizmente, agora eu vou ter que acionar o Ministério Público, vou ter que acionar a Justiça, porque assim funciona. Sabe, Luciano, a gente tem hoje no nosso país muitos sindicatos, a gente sabe muito bem disso, de muitas categorias, que às vezes não faz nada pelo associado, né, pela população, por quem precisa. Mas tem sindicatos muito atuantes. Agora, é importante a gente entender que às vezes o sindicato ele não é ouvido. E isso está acontecendo, infelizmente, em alguns casos. A gente tem aí a PLB Sindicato, que é dos professores, né? Educadores de toda a Bahia. A gente tem aí, portanto, o Sindicemb, no caso lá de Brumado, que não está sendo ouvido. E é lamentável essa situação aí. Eu acho que está na hora da gente começar a valorizar realmente aí essas classes. Eu acho que professor, servidor público, policial militar, bombeiros, essa galera aí, que são os verdadeiros heróis da pátria e não quem tá ganhando milhões aí para ficar para lá e para cá correndo atrás de bola, disso ou daquilo outro e tal, e por aí vai. A gente precisa valorizar esses verdadeiros profissionais, esses verdadeiros heróis da pátria. E isso começa não é só pela população aplaudindo e reconhecendo o trabalho deles, não. É também pelas autoridades e pelos órgãos competentes, valorizando e dando melhores condições de trabalho. Ô Luiz, eu não entendo por que uma gestão, né, um administrador, principalmente ao que assumiu agora a cidade de Brumado, eu não entendo por que de não ouvir os sindicatos, porque eu acompanho aqui diversos prefeitos do Brasil, inclusive eu estou seguindo um prefeito aqui de Minas Gerais e do estado de Minas, do interior, né? E ele, o que ele está fazendo? Ele está visitando órgão por órgão e expondo, né, a situação de cada órgão e ouvindo as pessoas, né? Inclusive tem sindicatos que chegou logo com pressão para cima dele, e aí ele falou: calma, gente, eu vou ouvir vocês, o que eu puder trazer para vocês de benefício, eu vou trazer, o que eu não puder eu vou explicar. Olha, eu posso dar tanto de reajuste porque o meu teto, né, aqui os tribunais me permitem isso, a lei me permite isso, então o que eu puder trabalhar com vocês eu vou trabalhar, o que eu não puder eu vou explicar, tá em lei, não é mentir pro servidor. Exatamente. É explicar pro servidor: olha, eu posso trabalhar com vocês com teto máximo de X, se eu passar disso aqui a lei vai me punir. Correto. Pronto, é explicar pro servidor. Que foi o que aconteceu aqui em Livramento de Nossa Senhora, na gestão do ex-prefeito Ricardinho. A PLB questionando porque parece que eles estavam precisando de um aumento, alguma coisa, alguma coisa relacionada a isso, e o prefeito foi lá e falou: olha, não tem como, porque ele mostrou os papéis, ele comprovou, falou: olha, não tenho receita suficiente para dar o aumento necessário, mas eu vou dar aumento, só não da forma que estão pedindo, porque eu não tenho a receita. Foi lá e comprovou realmente que tinha uma quantidade de alunos em sala de aula que não estava batendo com o que realmente deveria ter, entendeu? Então, eu acho que como você falou, é conversado, é comprovado com todos os documentos. Isso é o mais importante, mas ignorar não dá.
Aí não, pelo amor de Deus. Rapaz, o áudio que chegou pra gente aqui, vamos acompanhar, né? Vamos lá. Boa tarde, Luiz Brito. Aqui na Vale de Dentro tá tendo um bocado de molecada andando de moto, bagunçando. E tem um aqui da Caroba que passa que nem um louco, dando tiro com a moto. Rapaz. Dando tiro é aquele pipoco. É aquele efeito, gente, de pipocar a moto. A ignição, pouco o pessoal passa que o cara tá passando atirando pra cima, mas na realidade é que eles pegam aí, faz um corte na eletricidade. Brusco, né? Aí a moto. Aí, mas é chato, viu? É chato Aquilo demais. É chato. Tem hora que. Muito. De madrugada, rapaz, tem hora que você tá dormindo, o camarada passa 2-3 horas da manhã. Ave Maria. Perturba demais, viu? Dá vontade de pegar e derrubar o camarada. Eu só não sabia que o nome da descarga adulterada era Cadron. O pessoal fala no modo popular é Cadron, né? Eu aprendi agora. No linguajar aí dos motociclistas, né? Aprendi com o Luciano. Aliás, me corrigiram também uma vez, viu? Um clube de motociclistas em Brumado, ele falou, primeiro Luciano, que não é motoqueiro, não é motociclista. Quando você falar motociclista, é uma pessoa profissional que não comete infração. Exatamente, motoqueiro. Aí eu vou te dizer um negócio. Aí é verdade. Vamos lá, né? Olha, boa tarde, cobra aí pra mim energia nos postos em frente à minha casa. Tá uma escuridão, né? Várzea o quê, rapaz? Várzea de dentro, né? Próximo ao bar de Gabeira, desde já agradeço. Mais uma vez cobrando, e tá cobrando, e todo dia cobra. E resposta da prefeitura, nada, né? Olha, gente, aliás, a gente tem assessoria de imprensa, né? Eu acho que não tem não, né? Tem, mas para atender aqui essa demanda de reclamações aqui não, né? A propósito, Luciano, eu vou logo comentar aqui, porque senão fica falando, né? Vocês cobram, mas quando tem profissionais, vocês não divulgam. Então deixa eu trazer logo aqui, comentar que eles divulgaram recentemente, viu, gente? Vocês que estavam aí procurando aí, se eu não me engano, atendimento com profissionais, parece que a gente recebeu aqui no nosso jornalismo reclamação com falta de urologista, não foi? Foi, teve uma reclamação sobre isso aí. Tem tempo já, viu? Perfeito, exatamente. E na quinta-feira passada, a prefeitura divulgou aqui em Livramento de Nossa Senhora que contratou já, viu? Contratou aí equipe, né, urologista e também aí o coloproctologista. Portanto, os dois foram contratados aqui na prefeitura de Livramento de Nossa Senhora. Parece que o atendimento está sendo aqui no hospital municipal, tá bom? No hospital Dr. Ulisses Celestino da Silva. Então, tô com esse comunicado aqui, eu tinha acabado esquecendo de comunicar aqui, mas houve essa cobrança aí da população, algumas pessoas até falou, olha, tinha urologista na época da política, não foi assim? Uhum. Pronto, agora novamente chegou. Então cabe à população depois trazer um feedback pra gente, né? Exatamente. Pra falar, né? Como é que tá aí. Mas no caso aqui, a assessoria de comunicação já divulgou aqui, é porque eu tinha acabado esquecendo de comunicar, né? Porque também foi no geral, foi pra todo mundo, não foi só pra gente aqui, mas eles tinham comunicado aí, tem esse comunicado que contratou, portanto aí, urologista, tá bom, gente? Vamos lá. Olha, não fale meu nome não, cadastrei no Bolsa Família e até agora nada de sair, né? Estou sem emprego, o pessoal que tá trabalhando aí, né, e tá recebendo e eu não estou, né? O pessoal que tá trabalhando, segundo aqui diz, pela prefeitura tá recebendo e eu não estou, né? Rapaz, mas essa questão de trabalho, de Lagoa Real. Essa questão de trabalho tem que somar renda. Se a pessoa tem que ter, ela soma renda, aí se ela tiver encaixado aí dentro do programa, ela recebe mesmo trabalhando. Olha, o WhatsApp continua chegando aqui, mais denúncias, mais reclamações, mas é aquela coisa, né? A gente vai olhar depois aqui, que aí agora sim a gente traz. Vamos agora falar de quê? Vamos falar o seguinte: CIP Sudoeste apreende arma de fogo e materiais irregulares em Vitória da Conquista. Na manhã dessa segunda-feira, 22, por volta das 11h30, a guarnição da CIP Sudoeste apreendeu uma arma de fogo e diversos materiais irregulares durante uma operação realizada em Vitória da Conquista. A ação foi resultado aí da continuidade, né, de uma diligência iniciada no dia anterior, no município de Itambé, após informações que indicavam a presença de armamentos ilegais na região. Com base aí em um novo informe passado pela Polícia Civil, os policiais se deslocaram até o endereço suspeito em Vitória da Conquista. Com apoio de um cão farejador, as buscas no local resultaram aí na apreensão de uma carabina Puma calibre 38, né? Sem marca ou numeração aparente, o que caracteriza a irregularidade. Além da arma, foram encontrados aí 2 distintivos, né? E 2 camisas com identificação da Polícia Civil, o que levanta suspeitas sobre o uso indevido de símbolos oficiais. Também foram apreendidos um tablet da marca Multilaser, um coldre, né, de polímetro e um case de arma de fogo de marca Rossi. Segundo a CIP Sudoeste, nenhum suspeito foi conduzido na ação. Todo o material recolhido foi apresentado ao Distrito Integrado de Segurança Pública de DISEP de Vitória da Conquista, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Mas certamente já devem ter identificado aí
o responsável pelo local onde foi encontrado tudo isso aí, né? Com certeza, né? Olha, 12:32, a hora passa voando, hein, rapaz? Anvisa aprova medicamento inédito para Alzheimer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta terça-feira o Donanemab, um tratamento inédito para Alzheimer, comercializado sob o nome de Kisunla. O medicamento da farmacêutica americana da Eli Lilly é indicado para tratamento para adultos com doença de Alzheimer sintomática inicial, que inclui pacientes com comprometimento cognitivo leve ou estágio leve de demência, com confirmação de patologia amiloide. O Donanemab é um medicamento injetável administrado uma vez por mês. O remédio atua diretamente na redução das placas de proteína beta-amiloide no cérebro, né? Consideradas um dos principais fatores associados ao desenvolvimento do Alzheimer. Ensaios clínicos mostraram que o medicamento foi capaz de retardar a progressão da doença. Segundo a farmacêutica, o Donanemab promoveu a remoção das placas amiloides a níveis considerados negativos em 30% dos pacientes aos 6 meses, 66% aos 12 meses e 76% aos 18 meses. Em nota, a Eli Lilly informou que agora o remédio passará pelo processo de precificação junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMED. Ainda não há previsão de quando o medicamento começará a ser comercializado no país e qual será o seu custo. Olha, Luiz, será um grande passo para as pessoas que possuem alguém na família que tem um Alzheimer, porque pense numa dificuldade que é cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Rapaz, eu tive um colega, inclusive ele já até faleceu, um colega de imprensa, acho que você conheceu, o Daniel Simurro. Não cheguei a conhecer. Lá em Brumado, e ele tinha, rapaz, a mãe dele tinha problemas também com Alzheimer. E ele sofria, tinha vez que ele falava pra mim, cara, eu não tô dormindo e tal, e assim, triste, né? E às vezes a mãe fugia, né, sumia de casa, e é uma situação que só quem sabe é quem tá cuidando de uma pessoa com Alzheimer. E esse medicamento, como colocou aqui, né, chegando ao ponto de 76%, né, do uso dele, né, melhorar a 76% usando ele em 18 meses, meu amigo, vai ser aqui uma mão na roda para várias famílias. Vamos torcer para que esteja disponível o mais breve possível, né? 12h34, 12h34, gente. A 80ª Companhia de Polícia Militar prende arma de fogo e plantações de maconha na zona rural de Tremedal. Na noite da última segunda-feira, 22, né? Deve ter sido, então, desta terça-feira, 22, por volta das 15 horas, a Polícia Militar, na tarde, na verdade, de ontem, portanto, a Polícia Militar da Bahia, por meio de uma guarnição da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, realizou a operação que resultou na apreensão de uma arma de fogo e de uma plantação de maconha na Fazenda Volta 1, localizada na zona rural do município de Tremedal. A ação teve início após guarnição receber informações sobre a presença de uma arma de fogo na localidade. Ao chegar no local e conversar com moradores da região, os policiais identificaram um indivíduo suspeito de estar em posse de uma arma de fabricação artesanal calibre 12. Durante a averiguação, os policiais constataram que o suspeito não apenas possuía a arma, como também cultivava e armazenava uma quantidade significativa de maconha. A forma como a droga era estocada, juntamente com a presença de outros materiais, indicava a prática de tráfico de entorpecentes. Material apreendido foram 106 gramas de maconha, 14 pés de maconha também, uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 12, uma balança de precisão. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública, em Vitória da Conquista, onde foram tomadas as medidas cabíveis. E era planta, viu? Era planta, viu? Nos últimos dias, o que a polícia tem apreendido aí de plantação de maconha, viu? É muita maconha sendo plantada aí. Olha, governo federal reconhece situação de emergência por conta da estiagem em Mucugê, viu? O governo federal, por meio do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, reconheceu oficialmente nesta terça-feira a situação de emergência no município de Mucugê, na Chapada Diamantina, em decorrência da estiagem prolongada que atinge a região. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial e permite que a prefeitura solicite de forma imediata apoio da União para as ações de assistência à população afetada
limitada. Entre os recursos que poderão ser pleiteados estão cestas básicas, água potável, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de higiene pessoal, limpeza e dormitório. Os pedidos devem ser encaminhados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, a partir das informações contidas nos planos de trabalho enviados pela Prefeitura. A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia aí a pertinência das metas e valores solicitados. Caso sejam aprovados, uma nova portaria será publicada no Diário com a definição do montante a ser liberado. O reconhecimento da situação de emergência é fundamental para acelerar a chegada da ajuda humanitária e também aí mitigar os prejuízos enfrentados pelos moradores. Esperamos que a Prefeitura de Mucugê faça o relatório certinho, porque agora a gente comentou aqui, se não fizer o relatório certo, não aprova e você não recebe todos os recursos. Então tá aí. 12:37. Vamos agora falar o seguinte: Ministério Público e DPU garantem pagamento de trabalhadores resgatados em Jacobina. Você vê a quantidade de trabalhadores que foram resgatados lá? Não vi ainda essa situação, rapaz. Pois é, gente, acordos feitos aí com 10 empregadores identificados aí na operação, de combate ao trabalho escravo, que terminou com o resgate de 91 pessoas em Pedreiras, no município baiano de Jacobina, norte do estado, garantiram aí o pagamento de verbas rescisórias aí e de indenizações por danos morais individuais e coletivos. Os resgatados já receberam atendimento e foram encaminhados de volta para suas residências com a parte aí dos valores paga e com os documentos necessários para receber o restante da verba e as 3 parcelas do seguro-desemprego especial para vítimas de trabalho escravo. A operação foi realizada entre os dias 9 e 16 de abril e contou com participação do Ministério Público do Trabalho e da Defesa Pública da União, a DPU, que negociaram aí os termos de ajuste e de conduta com os empregadores, além do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, e da Polícia Federal. Segundo o procurador do MPT, o Alpiniano Lopes, que participou da operação, os 91 resgatados do trabalho análogo ao de escravos foram encontrados excedendo a função de quebradores de pedra para calçamento, especialmente de vias públicas. A fiscalização encontrou 2 grupos de operários quebrando pedras com ferramentas manuais pesadas em ambiente a céu aberto, expostos diretamente ao sol escaldante, vento e chuva, sem qualquer estrutura mínima de proteção, higiene ou conforto. Também não havia proteção como óculos, luvas e protetores auriculares, e a maior parte usava sandálias ou botas furadas. Em caso de acidente, não havia sequer um kit de primeiros socorros. Os trabalhadores optaram por erguer abrigos de pedras cobertos por lonas, onde alguns pernoitavam e todos cozinhavam e esquentavam suas refeições em fogareiros improvisados montados diretamente no chão. As refeições eram feitas no chão. Nas pedreiras não havia banheiros e não tinha água potável. O procurador lembrou que o MPT seguirá investigando a cadeia produtiva para identificar a aquisição do material produzido nas pedreiras por prefeituras da região. Alpiniano Lopes explicou que 10 empregadores controlavam a produção de pedras para calçamento sem a garantia de qualquer direito mínimo aos trabalhadores. Ele acredita, inclusive, que a atividade no local estava reduzida no momento aí do resgate, porque algumas prefeituras da região não estariam comprando aí pedras nesse período, o que leva a crer que um número ainda maior de trabalhadores tenha sido exposto às mesmas condições em outros momentos. A informação era absoluta, portanto, ninguém era registrado e todos eram remunerados exclusivamente por produção, sem outras garantias como 13º salário, férias, descanso remunerado, fundo de garantia por tempo de serviço, entre outros. Cada um dos resgatados recebeu imediatamente R$750 por dano moral individual. As verbas rescisórias, calculadas individualmente pelo tempo de serviço de cada um, vão ser pagas em parcelas mensais pelos 10 contratantes que assinaram aí um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e também a Defensoria Pública da União. Caso não cumpra aí os prazos de pagamento, sofrerão multas cumulativas por cada atraso ou outro descumprimento de cláusula. O termo de ajuste de conduta firmado com os empregadores determina também o pagamento de R$10 mil de cada um deles para a sociedade pelos danos morais coletivos. Este recurso deverá ser destinado para ações de promoção do trabalho decente. Ao todo, os empregadores arcaram com R$168 mil de danos morais, além de verbas rescisórias pagas a cada trabalhador.
entraram realmente aí no chicote, vamos colocar assim, foram chamados aí realmente aí para poder esclarecer, para poder pagar, principalmente, sentido no bolso. E detalhe, que situação, né? Agora, Luiz, meu Deus do céu. Observa aí o que o MPT colocou aí na informação. A quantidade de trabalhadores estava insuficiente, menor, porque as prefeituras naquele momento não estavam contratando aí, comprando o material. Isso. Ou seja, o MPT também tem que acionar essas prefeituras. Tem que investigar. Porque, né, a gente sabe que a maioria das prefeituras hoje do Brasil compra esse tipo de material. E compra esse material de empresas que não assinam carteira, que usam aí as pessoas para atuarem de maneira degradante, né? Pessoas que não têm uma cobertura, não têm um banheiro, não têm uma alimentação adequada, não têm carteira assinada. Então, assim, tem que também notificar as prefeituras. Ou seja, não comprar esse tipo de material é oriundo de uma empresa que não é legalizada, que não tem os seus trabalhadores registrados. Exatamente, com certeza, né? Eu acho que tudo isso tem que ser, apesar também que eu acho que o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União vai entender também que as prefeituras não iam ter condições de talvez descobrir que essa empresa estava trabalhando dessa forma, né? Mas é importante pesquisar bem, né? A empresa, onde é que ela está a sede, se ela trabalha corretamente, se não trabalha, se os profissionais são todos registrados, se eles têm todos os direitos garantidos pela justiça, né? Pela Constituição. Então tem tudo isso aí realmente. Eu acho que novos desdobramentos vão ocorrer aí desse resgate aí, viu? Luiz, tem. Todas as empresas, todos os fornecedores hoje são cadastrados. A prefeitura, ela só compra material por meio de cadastro, porque as licitações, as compras, elas são cadastradas, né? Hoje existe um sistema, não sei o nomezinho que dá, mas tem um sistema hoje que qualquer prefeitura só compra se essa empresa tiver cadastrada, entendeu? Então ela não vai comprar. De qualquer empresa. Não, Luiz tem ali um mercadinho e eu vou lá e compro. Não, sua empresa tem que cadastrar no sistema. Certo. Se você não cadastrar, eu não compro na sua empresa. Então, ela sabe. Agora, só que os funcionários, né, não vão lá investigar. Não, e outra coisa, o que a gente diz é o seguinte, se vai haver novos desdobramentos, certamente vai haver uma investigação mais profunda para ver quem mais está se beneficiando disso aí, né? Verdade. Vamos aguardar para ver. Eu vou lá no nosso WhatsApp, né? 7734441043. Eu tenho aqui, boa tarde, sou moradora da Fazenda Olhos d'Água, né? Olho d'Água, município de Rio do Antônio, tem 19 dias que estamos sem água. A bomba do poço queimou. Foi comunicado à prefeitura que demorou 8 dias para retirar a bomba. Levou para arrumar e até hoje nada. Falou que a gente quer ligar, falou pra gente, né? Ligar para saber quando irá ficar pronta, só que ligamos e ninguém atende. E aí, como é que fica? Prefeitura de Rio do Antônio, o pessoal tá sem água aí, né? A gente espera que seja solucionado aí, caso vocês queiram posicionar aqui e esclarecer o que tá havendo e qual o prazo para solucionar o problema, estamos à disposição, né? Inclusive, Rio do Antônio também vem passando aí por uma escassez de água muito grande, viu? Me parece que foi o mês passado que o município também decretou aí, né, calamidade e solicitou ao governo do estado federal, né, o reconhecimento. Eu não sei se já foi reconhecido, né, se já foi alguém, né, os nossos ouvintes podem até mandar pra gente aí, mas também tá numa situação lamentável lá, a cidade de Rio do Antônio. Vamos lá, temos o seguinte, boa tarde pessoal, vou fazer uma denúncia anônima, os funcionários da prefeitura estão recebendo salários mais o Bolsa Família, né? Enquanto existem muitas pessoas que precisam receber e não recebem, né? Combinado aí, né? Combinado entre da prefeitura e também o Bolsa Família, né? Não aprovam o Bolsa Família, né? E também estou sem emprego, não recebi nenhuma resposta. Essa situação aí, também tem outra aqui lá de Lago Real que diz o seguinte, essa daqui é outra. Então é o seguinte, essa questão do Bolsa Família, a gente já falou aqui que é a questão da somatória das rendas, né? Isso. Tem que ver aí, mas agora só que assim também, em lugares que tem a casa do Bolsa Família e outros que não tem a casa do Bolsa Família, é o município que cria ali, por meio da CESOC, né? Cria uma equipe, e aí essa equipe, Luiz, ela lança os dados da pessoa no sistema e depois ela o próprio Cade Único, né? O sistema do governo agenda uma visita. Aí quem vai na casa das pessoas são os servidores municipais, que aí ele
pode ou não omitir informação, entendeu? Aí ele pode ou não omitir informações, né? Aí é a questão do servidor. Mas algumas informações não tem como omitir, porque o próprio sistema ele vai identificar se você está trabalhando, se sua renda no anterior era de X. O número da família. O número da família. Que está cadastrado. É se tem o NIS ou não, né? Tem todo um processo. Agora, a visita técnica, realmente quem faz é um servidor da própria prefeitura de cada município. Então tá aí. Caso a Prefeitura de Lagoa Real queira se posicionar, estamos à disposição. Nossos contatos estão aí disponíveis no nosso site. Vamos lá, boa tarde, galera da Portal. Sou de Queimada Grande, em Lagoa Real, né? E não vou me identificar. Estamos sem água por causa de um pedaço de cano, né? E fio, porque a bomba não consegue puxar. A água tá lá embaixo e o secretário de Recursos Hídricos não veio trazer segunda-feira. Já fez 15 dias. E aí, como é que fica? Eu penso o seguinte: quando é questão de falta d'água, se não está conseguindo abastecer a população, se não vai por encanação, vai de caminhão-pipa. Se esse caminhão-pipa é a Defesa Civil do município, do estado ou federal, não importa, mas tem que socorrer o povo. Vai deixar o povo morrer de sede? Não pode, né? Não dá, né? Vamos lá. Olha, temos outro aqui que diz o seguinte: boa tarde, eu queria fazer um apelo aí para o setor de iluminação pública de Brumado, por aqui na Fazenda Tabua, próximo a Itaquaraí, 2 lâmpadas queimadas na frente da casa de Joel. Mandaram mais uma situação de falta de iluminação pública lá em Brumado, hein? A minha pergunta é: o povo fica sem pagar a iluminação pública? A taxa vem todo mês, né? E por que o povo fica sem iluminação pública? Aí gente, agora aprendam a buscar o direito de vocês. O Ministério Público tá aí, enfim, comece a buscar o direito de vocês, né? Porque a situação tá complicada. De qualquer forma, a imprensa vai estar aqui sempre, pelo menos nós estaremos aqui sempre à disposição para poder também estar cobrando aí por vocês. Você sabe o que resolve? A união das comunidades. Quando você é sozinho, eu sei que você vai gritar e nada, né? Às vezes ouvem, mas finge que não ouve. Mas quando você junta aí uma comunidade, por exemplo, você pega aí uma comunidade com 10 famílias e vai para a porta da prefeitura ou vai para a porta do Ministério Público, aí todos vão te ouvir. A coisa muda. Muda. Então, assim, o povo às vezes não sabe o poder que eles têm, né? Porque a união é que faz a força. Ou seja, se eu tô tendo dificuldade, não consigo comunicação com a prefeitura municipal, gente, vem cá, pessoal da associação, vamos aqui reunir todo mundo, vamos para a porta da prefeitura. Mas já dizia de Gama Branca, foi-se o tempo em que a união fazia a força. Hoje você faz a força e a união cobra os impostos. Aliás, nem borracheiro hoje está fazendo força mais, né? Exatamente. As máquinas estão fazendo tudo. Mas só foi uma brincadeira aqui pra gente descontrair, mas o Luciano tá certo. A união faz a força e vocês precisam estar unidos aí em busca do direito de vocês, tá bom, gente? De qualquer forma, vamos estar sempre aqui também à disposição. Vamos falar agora de Jequié. Ontem a gente comentou sobre Jequié, que estava aí sem registrar homicídios há 30 dias consecutivos, não foi? Uhum. Vamos lá, gente. A Polícia Civil da Bahia, por meio de ações coordenadas aí com a Secretaria de Segurança Pública, reduziu de forma significativa os índices de violência na cidade de Jequié. No mês de abril deste ano, o município atingiu aí um marco importante: 30 dias consecutivos sem registros de homicídios. Além disso, houve uma redução de aproximadamente 24% no número de mortes violentas. Para fortalecer aí o combate à criminalidade, foi implantado o Serviço de Investigação de Local de Crime, o SILC, né? Que garante atendimento imediato às ocorrências de homicídio. Este conta com a equipe de delegados e investigadores. Houve também a criação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, DTE, a qual investiga aí as organizações criminosas responsáveis pela maior parte deste delito na região. Por meio deste trabalho integrado, a Polícia Civil elucidou aproximadamente 70% dos homicídios ocorridos na região e prendeu 8 suspeitos de envolvidos nesses crimes. Também foram realizadas ações que resultaram na apreensão de armas de fogo e entorpecentes, promovendo mais segurança ao município de Jequié. Que legal, né? Que dado importante aí. Isso foi devido também ao coronel, né? Se não me engano, era até o anterior ainda, né? O Paulo Coutinho, né? Que tinha aí, que definiu que as forças especializadas iriam reforçar lá a segurança de Jequié. Se fosse sempre assim, né? Ô Luiz, isso é uma boa resposta à sociedade e também a alguns críticos, né? Porque no início, eu não sei se você chegou a acompanhar, quando várias tropas chegaram à cidade de Jequié, polícias especializadas, pra lá e pra cá. Muita gente falou, isso aí não vai resolver, né? Vai ser só agora e tal, mas resolveu, né? Tá aí hoje, né? Jequié comprovando que resolve. Então, assim, basta ter inteligência, basta saber conduzir aí como manter, né, a segurança pública em situação que você consiga resolver. Eu tinha trazido uma matéria aqui recentemente
que a Polícia Federal lá, através de Ilhéus, né, iria também estar instalando na cidade um ponto do Fico Bahia, né? Que é também outro órgão de fiscalização aí ao crime organizado. Então, se realmente chegar, vai fortalecer e vai melhorar muito a segurança lá em Jequié. Hoje, tida aí, não agora, né? Não estou falando de um mês para cá, mas até um mês passado, tida aí como uma das cidades mais violentas do Brasil. Ano passado, né? A gente teve até reportagens internacionais colocando aí Jequié como uma das cidades violentas do mundo, né? Olha, agora 12:59, ainda dá tempo para mais uma, né? Armas e munições encontradas na casa de suspeito de agredir o tio em Palmas de Monte Alto. Nesta terça-feira, um arsenal de armas foi localizado pela Polícia Militar na residência de um homem de 49 anos, situada no povoado de Baldo, zona rural de Palmas de Monte Alto. Segundo informou o 17º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição chegou ao local após denúncia de agressão física e ameaça contra o tio do suspeito, um idoso de 63 anos. Por volta das 19 horas, a vítima esteve na delegacia relatando as agressões e indicando a presença de armas na residência. Diante da gravidade da denúncia, os policiais se deslocaram até o ponto indicado, onde foram apreendidas aí 3 espingardas artesanais tipo chumbeiras, uma espingarda calibre 28, um rifle de pressão adaptado para munições calibre 22 e diversos materiais utilizados para recarga, como pólvora, chumbo e espoletas, todos acondicionados aí em recipientes plásticos. O material foi apresentado na delegacia de Palmas de Monte Alto para adoção das medidas legais e cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O suspeito ainda não foi localizado. Então tá aí, também na nossa região, né? Palmas de Monte Alto, que tá próximo de Guanambi, se eu não me engano, né? Olha, lá no nosso WhatsApp chegou uma reclamação pra gente, uma denúncia que traz o seguinte, né? Olha, portal, boa tarde, né? No Represo, município de Brumado, em frente à igreja, tem um entulho, né? Que as máquinas que estavam trabalhando nas estradas deixou isso, e tá nos atrapalhando, né? Tem crianças que vêm brincar aqui, né? Muitos, né? No caso, na quadra, e este entulho tá aí do lado, né? O responsável por isso até gravou um vídeo dizendo que queria voltar, né? Uma segunda-feira, e até hoje nada, quase um mês. Nós queremos que venha limpar e tirar esse entulho, por favor, nos ajude. Esperamos que o poder responsável venha resolver logo. Então tá aí, né? A gente tá aqui aguardando que realmente o problema seja solucionado, ou que queira também justificar porque que até agora não foi. Estamos aqui aguardando, mas fato é que um mês é muita coisa, viu? Inclusive, essa situação vem se perdurando aí, né? Há muito tempo. Eu não sei se foi a semana passada ou retrasada, o pessoal desta mesma comunidade mandou essa reclamação pra gente também, falando aí desse entulho, né? Então, ao vereador que foi lá prometer, né? Que ia tirar o entulho, atenção, senhor gestor, vai lá, rapaz, cumpra a sua palavra, né? Se o senhor garantiu pra comunidade que ia correr atrás, que ia buscar para resolver essa solução, vá lá, quem sabe o senhor até não fica, né, mais positivo com a comunidade, chega lá com a máquina lá, com a caçamba, faça a limpeza, que aí eu tenho certeza que a comunidade vai aplaudir o senhor, e se a comunidade vier aqui elogiar, nós vamos colocar no ar também. Nós já colocamos diversas vezes. Diversas vezes. Diversos elogios aqui, reconhecimento, entre outras coisas, a gente está aqui para poder comentar sobre isso tudo. Olha, vamos agora falar de Guanambi. Menino, tem um áudio lá que tá dando o que falar, né? Olha, áudio vazado expõe suposta tentativa de venda de mandato por vereador de Guanambi. Um áudio vazado nas redes sociais expôs uma suposta negociação envolvendo aí o vereador Belonísio Nunes Araújo, conhecido aí como Tião Nunes, e o suplente Aminadab Nunes Lima, do PSD, o Badim, para a venda aí do mandato legislativo na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Segundo aí o Badim, o vereador teria proposto ceder o cargo por um período de 5 meses mediante o pagamento de R$60 mil. A proposta previa o pagamento de 35 mil à vista, com o restante dividido em 5 parcelas mensais de R$5 mil. Ainda de acordo com os suplentes, os custos com assessores não estavam inclusos no valor. No áudio, Dabin questiona se os termos estão confirmados, e o vereador responde: 35 sexta, 5 no primeiro mês, 5 no segundo mês e no terceiro nada. Nos outros 2 meses nada, só o vencimento de cada mês. Fica certo então. O conteúdo da gravação gerou grande repercussão nas redes sociais e causou indignação entre os moradores e lideranças políticas da região. A Aminadab, né, afirmou ter se sentido decepcionado com a política após o episódio. Até o momento, o vereador Tião Nunes não se manifestou publicamente sobre a denúncia.
Ele se decepcionou, foi? Agora aí você vê... Quem se decepcionou foi ele? Não, é brincadeira, né? Aí você vê como o povo é taxado de trouxa, né? Você simplesmente acredita nas falas de um candidato. Te falar um negócio, você duvida que ele vai ser reeleito daqui mais uns 10, 20 ou 30 anos? Não duvido não, né? Não duvido de nada. Quer que coloque o áudio aqui? Vamos ver. E amanhã na sessão, tem como você já dar uma palazinha falando assim, talvez eu vou me afastar e o suplente vai ocupar. Amanhã não tem como, porque não tem sessão na manhã não, porque que o vereador vai todo para Salvador, entendeu? Não vai ter sessão amanhã não. Vai pra esse negócio lá, né? Vai ter sessão de amanhã 8, é a sessão que você já vai estar com o vereador, entendeu? Então tá, se você entendeu, fala aí a expressão, como foi? Torna a repetir. 35 sexta, 5 no primeiro mês e 5 no segundo mês, terceiro mês nada. Isso. E nos outros dois meses, nada, só o vencimento de cada mês, não é isso? Isso. E o assessor de quem? O assessor, nos 2 meses, seu. No segundo, nos últimos 2 meses, o assessor meu volta. Então você renomeia. Então tá, fique garantido os 5 meses certinho? Fica, moço. Pronto. Porque até então os 2 salários do último mês não é meu, é seu. O assessor é seu. Fica certo não, viu? Tá bom? Então tá aí. Esse áudio tá lá no portal Wilson Nunes, tá bom? E aí o povo fica com cara de quê? O povo tem os representantes que merecem. Negociação, né? Negociando o mandato do povo. Porque o mandato não é do vereador, não. Não, é do povo. O mandato é do povo. Ou seja, você se elege, né? E aí o cara vai e vende, né? Não, vou me afastar por 6 meses, né? Pedido aí, né? 6 meses? 5 meses, né? 5 meses. Ai, viu? Ei, Brasil, viu? O que a gente fala agora? Sei não, viu? Eu também até perdi o foco aqui. Fiquei até mudo, né? Eu também tô aqui sem saber o que eu comento. Porque perdi até vender como é que fala? Vender sentença, a gente já viu por aí afora, né? Juiz, não sei o que e tal, respondendo aquela coisa, né? O vereador também vendeu o voto para vamos colocar ali um projeto de lei, uma coisa, então você agora vendeu um mandato. No caso aqui é praticamente um aluguel, né? Porque seria 5 meses, então pode ser um aluguel. Tá alugando aí o mandato. Tá alugando, né? A cadeira, exatamente. Aluga-se o mandato no Brasil. Vou lançar um filme, viu? Vai lançar? Vou lançar um filme. Pois é. Vamos seguir aqui, porque se a gente for pensar nisso aqui agora, a gente não... Vamos lá, né? Nem água não toma mais. Então vamos falar da Polícia Rodoviária, né? Que a Polícia Rodoviária Federal tá apreendendo aí muita droga. Olha, Polícia Rodoviária Federal apreende 78 comprimidos de anfetaminas em Ibotirama. Em 2 ocorrências distintas na noite de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de um total de 78 comprimidos de substância de anfetamina, né, na rodovia BR-242 do município de Ibotirama. A primeira apreensão aconteceu por volta das 17h45 no quilômetro 604 da rodovia, durante fiscalização a um veículo que seguia de São Paulo para Pernambuco. Foram encontrados 18 unidades, né, da substância aí conhecida como Nobésio Extra Forte. A segunda ocorrência se deu no mesmo local por volta das 20h50 em um veículo que viajava de Trindade do Pernambuco com destino a Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nesta ação, a PRF apreendeu 60 comprimidos, né, da mesma substância. Em ambos os casos, os condutores foram autuados por porte de droga para consumo, né, conforme previsto o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Após a lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência, o conhecido TCO, os indivíduos assinaram o termo, né, de compromisso e vão ter que comparecer aí diante o juiz especial criminal de Ibotirama, e eles foram liberados para seguir viagem. TCO. É o TCO, né? TCO, exatamente. Sabe onde é que o negócio está quente hoje? Lá em Barreiras, viu? Tem operação correndo hoje lá em Barreiras, no oeste da Bahia. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí? Vamos lá. Gente, operação aí, né? Fraus Omnia desarticula esquema criminoso no Departamento de Trânsito de Barreiras. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje, dia 23, nos municípios de Barreiras e São Desidério, como parte da operação Fraus Omnia, contra investigados por envolvimento em um esquema criminoso relacionado à adulteração de resultados de provas e a emissão fraudulenta de documentos ligados aí à habilitação de condutores
e a circulação de veículos. A operação é resultado aí de um procedimento, né, investigatório criminal produzido aí pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Primeira Promotoria de Justiça de Barreiras, com apoio do Comando de Policiamento de Missões Especiais da Polícia Militar por meio da CIP Cerrado. Até o momento, foram apreendidos R$282.950 em espécie, cheques no valor de R$14.220, um celular, um caderno com anotações diversas, um carimbo e 2 extratos bancários. De acordo com a investigação do Ministério Público, o grupo investigado atua de forma estruturada no âmbito da 10ª Ciretran no município de Barreiras, com participação interligada em diferentes etapas das fraudes. As investigações revelaram a existência de indícios da prática de crimes como corrupção passiva majorada, falsificação ideológica, associação criminosa e continuidade, no caso aqui, continuidade delitiva. As apurações apontam que a apuração criminosa fraudava exames de habilitação e de condutores nas vistorias de veículos, visando a obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas. O esquema teria a influência de um empresário local que, embora não ocupasse cargo público, exerceria forte controle sobre o funcionamento do órgão, estabelecendo, segundo a denúncia, um verdadeiro balcão de negócio. A investigação do GAECO aponta ainda que o esquema possivelmente incluía negociações para aprovação fraudulenta em provas práticas, como a de baliza com participação de instrutores de autoescolas, a adulteração de resultados em provas teóricas realizadas em computador e também manipulações em processos de vistoria veicular. A decisão judicial que autorizou as buscas foi proferida pelo juízo da primeira vara criminal da comarca de Barreiras, com o objetivo de colher elementos probatórios, né, que auxilia aí no completo esclarecimento dos fatos. Então, o pau tá quebrando hoje, Barreiras e São Desidério, oeste da Bahia, viu? Meu amigo, olha pra você ver como é que funciona a ramificação do negócio, esquema, né? O empresário local, que não era nem servidor, mantinha aí um forte esquema por meio do Detran e por meio de autoescolas, né? Então, assim, é uma ramificação do crime, né? Que você acaba tendo aí diversas irregularidades. Agora imagine a quantidade de veículos e de CNHs que foram aí fraudadas, hein? É um prejuízo enorme, tanto para o sistema do governo do estado e também para a própria população. A segurança. Porque você pega aí uma pessoa que nem conhecimento em dirigir ou pilotar, tira uma habilitação e fala, eu tenho uma habilitação, mas não passou pela autoescola. E aí? Complicado, hein? Difícil, muito difícil. Meu amigo, é Brasil, né? Mas graças a Deus. Giovanni mandou aqui, ó. Tô curioso para saber o nome desse filme que o Luciano vai lançar, viu? Não, mas eu falei, Vende-se um Mandato no Brasil. O título do filme é esse, só tá faltando só escrever o roteiro. Então tá beleza. Boa sorte para você. Eu que não quero ser o diretor, nem eu não quero nem participar disso aí, tô fora. Não, o Giovanni vai ser o ator. Abraço, Giovanni. Vamos lá então, 1h17. Olha, homem morre após cair do telhado de uma casa em Sebastião Laranjeiras. Um homem de 42 anos morreu após cair do telhado de uma casa na comunidade de Mandiroba, distrito de Sebastião Laranjeiras, aqui no sudoeste baiano. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira e a vítima foi identificada como Elias Souza Alves. De acordo com informações extraoficiais, Elias teria subido, né, em um pé de laranja que fica colado à casa para colher algumas frutas. Em seguida, ele passou para o telhado, né, da residência, que não suportou o peso e cedeu. O homem caiu dentro de um dos cômodos da casa após o telhado e o forro de gesso quebrarem. Com o impacto, a vítima sofreu lesão na cabeça, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Sebastião Laranjeiras, né, e por conta da gravidade do ferimento, Elias foi transferido para o Hospital Geral de Guanambi, mas não resistiu e morreu durante o trajeto entre as duas unidades. Elias era bastante querido pelos moradores de Mandiroba e de todo o município. A notícia da sua morte precoce causou grande comoção entre amigos, familiares e vizinhos. Tá aí, né, rapaz? O cara simplesmente por conta de uma fruta, né? Foi até o pé de fruta,
mas resolveu subir no telhado e aí o telhado não suportou e ele acabou vindo a óbito aí por conta dos graves ferimentos. Então, muito cuidado, gente. Cuidado ao subir no telhado, cuidado ao manusear equipamento elétrico, eletrônico, porque eu sei que tem muita gente aí quando pega um feriado, fala assim, hoje é feriado, eu vou cuidar de algumas coisas em casa, mas assim, tudo ao seu alcance. Se você tem conhecimento, faça. Se não tem, chame um profissional. Polícia Rodoviária Federal encerra a Operação Semana Santa com forte atuação nas estradas baianas. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia encerrou na segunda-feira 21 a Operação Semana Santa 2025, iniciada na última quinta-feira 17. A ação, que durou 5 dias, teve como foco a prevenção de acidentes e a preservação de vidas durante o feriado prolongado. Este ano atípico devido à coincidência entre a Semana Santa e o feriado de Tiradentes, o que intensificou o fluxo de veículos nas estradas. Durante o período, a PRF fiscalizou 6.671 veículos e abordou 7.889 pessoas em todo o estado. A operação também realizou 5.764 testes de alcoolemia como parte do combate à embriaguez no volante. Ao todo foram lavrados 4.331 autos de infração, reflexo de condutas irregulares que colocam em risco a segurança nas rodovias. Mesmo com o reforço no policiamento, foram registrados 52 sinistros de trânsito que deixaram 55 pessoas feridas e resultaram na morte de 11 vítimas. Os acidentes ocorreram em sua maioria nas BRs 324, 116 e 101, rodovias que concentram grande parte do tráfego e apresentam maior risco de ocorrências graves. Um dos principais pontos de atenção da operação foi o excesso de velocidade. Radares móveis flagraram 1.737 veículos trafegando acima do limite permitido, especialmente nas BRs 324 e 101, que figuram entre os trechos mais críticos. A PRF destaca que a velocidade excessiva é um dos fatores que mais agravam os acidentes nas rodovias e por isso permanece como alvo central das ações de fiscalização. Subiu, né? Tinha sido até segunda, parece que 1.200, né? E hoje, portanto, né, com o balanço total liberado portanto, 1.737 acima da velocidade. Na realidade, segunda que a gente divulgou foi 1.500. Foi 1.500? 1.500. Pois é, e agora 1.637. A gente sabia que ia subir porque eles não tinham divulgado ainda o balanço geral, tinha sido só parcial até domingo, né? E aí finalizou portanto, na segunda, e esse foi a quantidade exata viu? De condutores acima da velocidade, quase 1.800 né? Agora 1h25, 1h26 agora, né? Pulou o reloginho. Vamos falar agora ainda da morte do Papa, né? O Papa, ele pediu o velório simples, né? O testamento dele. E esse testamento foi assinado em 2022. O Vaticano divulgou nesta segunda-feira o testamento deixado pelo Papa Francisco. Assinado em 29 de junho de 2022, o pontífice pediu que seu sepultamento seja feito com simplicidade. No documento, o Papa também solicitou que o sepulcro, né? Seja montado no chão e de forma simples, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide. O testamento também previu que o corpo do pontífice seja sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Abre aspas, desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiguíssimo santuário mariano, onde ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe por seu cuidado dócil e materno, fecha aspas, justificou. Ele ainda citou o seguinte: as despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que destinei à Basílica Papal de Santa Maria Maior, conforme instruções que providenciei e transmiti ao Monsenhor Rolandas Marquincas, comissário extraordinário do capítulo liberiano. E, fecha aspas, escreveu aí também no seu testamento. No final de seu testamento, o Papa deixou uma mensagem de fraternidade para o mundo. Abre aspas, que o Senhor conceda a merecida compensada àqueles que me amaram e continuarão a rezar por mim. Ofereço o sofrimento que se fez presente na parte final de minha vida ao Senhor, pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos, fecha aspas, concluiu. E realmente, eu estava assistindo hoje pela manhã alguns vídeos aí mostrando a cerimônia do sepultamento, do Papa, coisa bem simples mesmo, colocou assim um caixão de madeira, um caixote quadrado, bem simples, colocou apenas um pano vermelho assim para dar um detalhe, coisa bem simples mesmo, e
assim, enfim, né? Tá sendo como pediu, então. A maneira simples que ele queria, né? Porque ele sempre foi simples, sempre foi um cara que cuidou dos pobres, estava ali do lado do pobre, ele não queria nada, né, sofisticado, que gastasse, né, dinheiro ali da própria Igreja Católica, que esse dinheiro pode ser usado para outros fins, né? Não para o seu sepultamento. Nada contra outros cerimoniais, né? Porque tem uma regra, a Igreja Católica, né? O Vaticano segue uma regra, mas cada Papa tem aí a sua maneira, né, de escolher também aí por meio do seu testamento como ele quer ser sepultado, né? Exatamente. No caso dele, como ele escreveu, deixou tudo certinho aí, né? E a gente espera realmente, não, tenho certeza que serão cumpridos aí a risca, já começou aí muito bem, como você colocou, né? TCE da Bahia aprova contas de convênio com Ituaçu e faz recomendação ao gestor municipal. Em sessão realizada aí nesta terça-feira 22, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia aprovou com recomendação a prestação de contas do convênio número 063/2022, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, e a Prefeitura Municipal de Ituaçu. O convênio teve como objetivo garantir apoio financeiro para a construção de uma unidade básica de saúde no povoado de Várzea, destinada aí ao atendimento de uma equipe de saúde da família e uma equipe de saúde bucal. Apesar da aprovação das contas, os conselheiros emitiram uma recomendação ao atual gestor do município de Ituaçu. O alerta é para que, nos próximos convênios firmados, sejam rigorosamente observadas e cumpridas aí as diretrizes estabelecidas no plano de trabalho, conforme previsto aí nos termos do acordo. Então tá aí, né? TCE da Bahia, TCM, Corte de Contas, de olho aí nas verbas públicas e no caso deste convênio aí com o município de Ituaçu, portanto, né, para a construção deste posto de saúde. Então, o TCE aprovando as contas, mas fazendo essa recomendação ao gestor lá no município de Ituaçu. Muito importante também, né? O TCE, né, e como o TCM também sempre faz essas recomendações, e aí se o gestor ele não acatar, aí na próxima ele será, né, punido aí, receberá aí as suas punições e também poderá ter que pagar multa, né? Mas às vezes essas recomendações do TCE e do TCM são boas porque tem gestor que às vezes ali erra no envio de um documento, erra numa licitação, então tem como ele corrigir, né? É uma forma também de dar aquela correção, como se estivesse dando uma correção aí ao menino, né? Olha, menino, senta ali e fica quietinho, viu? Porque senão da próxima você vai levar aí uma cintada. Falar em cortes de conta, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu João Bonfim, né? Que também integra aí o TCE da Bahia. Eu só não lembro agora se ele é da primeira ou se é da segunda Câmara, né? Tomei na dúvida aqui, eu acho que é da segunda. Então um abraço aí pro seu João, enfim, né? E toda a galera também aí que tá sempre de olho aí nas verbas públicas. Vamos nessa, você vai pegar a história para Brumar agora? Mais tarde um pouquinho, vamos almoçar ali, né? Pegar o rango. Especial hoje aí, Especial, né? Viu, rapaz, eu não peguei ainda, rapaz, eu vou ter que correr, senão chega lá eu não encontro mais nada. Você já era, perdeu. Tem café de macho lá, não tem? Tem café de macho lá, um café e hoje não tá análogo a mel de abelha, né? Luiz nunca bebeu um café de macho pra beber hoje. Valeu, Luciano. Valeu, uma ótima tarde pra você. Amanhã, quinta-feira, amanhã a gente retorna por aqui. Claro, né? De manhã cedo na primeira edição e depois na segunda edição também. Valeu, gente, boa tarde. Gente, continue conosco, daqui a pouquinho tem por aqui o William Santos. Grande abraço e uma excelente tarde pra você. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.